Novelas elitistas não devem ser mais produzidas em hipótese alguma na TV de hoje, pois não agradariam ao novo público que está atento demais aos deslizes do politicamente correto nas redes sociais. Por conta disso, todas as novelas, eu digo absolutamente todas, devem apenas contar as mesmas histórias, com os mesmos tipos de núcleos. Novelas como as da autora Alicia Mans devem ser descartadas da grade do horário, supondo que ele, o público, tenha pouca capacidade de entender uma história com muitas camadas, ao invés de um texto requintado e uma história com personagens tridimensionais, o que se deve priorizar são produções em que o público possa se ver na tela, junto a narrativas mais mastigadas e fáceis de entender. Além disso, elas devem seguir um molde do politicamente correto, não podendo mais abordar a verdadeira natureza de algumas pessoas, nada de vilões e vilãs politicamente incorretas. Tudo isso que eu mencionei não passa de uma balela. Exatamente. Eu acredito que ficção e arte são algo que devem ser feitos com ideias livres para que os criadores de tais ficções e artes possam explorar o âmago de suas obras e assim entregar algo bom. Claro que com ética e respeito. O problema não é fazer histórias em que a narrativa é focada em pessoas humildes, por exemplo. O problema é a restrição que deixa de lado a variedade das histórias que podem ser contadas. Primeiro eu falo, esquece que é televisão. Porque eu acho que criou-se uns ranços assim que eu detesto. Às vezes, quando a pessoa não quer que você sonhe, ela fala assim, mas é televisão. Que diabo quer dizer isso, é televisão? Entendeu? Não existe televisão, é cinema, é literatura. Existe coisa boa e coisa ruim. Entendeu? Então, eu não quero saber se é televisão. Mas afinal, o que seria uma novela elitista? Uma novela cuja história é centrada em personagens ricos e que não mostra o outro lado da sociedade da qual a população do Brasil mais faz parte? Até para uma definição desta, depende-se do prisma. A questão não é ser elitista ou não, a questão é criar histórias boas e convincentes. Mesmo novelas mergulhadas em universos de luxo e glamour, onde o público, com certeza, pode se transportar para uma realidade diferente da sua, desfrutando do estilo de vida que esses personagens oferecem, essas produções também exploram questões universais, com as quais qualquer pessoa pode se identificar, como questões sobre relacionamentos, dramas familiares, ambições, dilemas morais e etc. Imagina se essa imposição fosse feita antes. Não teríamos novelas ótimas como Por Amor, Mulheres Apaixonadas, Celebridade, Vale Tudo, Laços de Família, A Vida da Gente, Sete Vidas e por aí vai. Indo até mais longe, podemos até ler isso como uma hipocrisia, já que influenciadores digitais, ou um mundo que nos é mostrado nas redes sociais e que as pessoas comumente acompanham, são uma enxurrada de demonstração falsa de uma vida perfeita de gente rica, casas enormes, viagens internacionais e etc. Por exemplo, em muitas novelas o café da manhã é representado com uma mesa farta, jarras de suco de frutas, diferentes tipos de pães, frios, iogurtes e etc. Quem nunca curtiu entrar nesse imaginário e se deliciar através dos personagens desfrutando daquele café da manhã, que sabemos não ser tão real? Imaginemos que chega uma onda de regras, dizendo que isso é elitismo, já que não faz parte da realidade do nosso país, e aí tiram completamente esse elemento um tanto fantasioso das novelas. Olha o quão tosco isso seria. A questão não é se faz parte da realidade ou não, é o equilíbrio entre fantasia e realidade, e que tudo, até um simples café da manhã, seja feito de acordo com os temas propostos em cada obra. Deixar de contar algo como se ele não existisse pode causar um efeito reverso. Como vamos abordar a hipocrisia dos ricos, por exemplo, se nunca mais tivermos novelas sobre eles? Como vamos falar do machismo se não houver um personagem machista, porém humano ao mesmo tempo? Como vamos falar sobre racismo se não houver um racista? E não podemos esquecer que a ficção, nem mesmo as novelas, devem servir de parâmetro para regras ou ideologias. Restringir novelas a tramas centradas apenas em personagens pobres, politicamente corretas, ou para lacrar ou militar forçadamente, pode limitar a diversidade e qualidade das mesmas.
Embora essa abordagem busque representação inclusiva, corre o risco de criar narrativas unidimensionais, causando um padrão monótono. E sem falar dos desafios significativos ao tentar explorar a complexidade da pobreza e miséria. Em muitos casos, essas dificuldades resultam na criação de histórias e personagens estereotipados que podem não refletir adequadamente a diversidade de experiências dentro desses contextos. A realidade da pobreza e miséria pode ser complexa e multifacetada, envolvendo uma série de questões sociais, econômicas e políticas. As tramas da Alicia Mann não são elitistas. Uma impressão forte que temos ao assistir suas novelas é que ela conta histórias que ela provavelmente já viu, presenciou de perto ou com as quais tem uma certa familiaridade. Portanto, tudo é contado com uma sensibilidade, resultando em histórias de alta qualidade, sem estereótipos de personagens ricos ou humildes, em extrema riqueza ou pobreza. Na novela Vai na Fé, da autora Rosanne Svartman, o núcleo principal é uma família humilde, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. Nada de estereótipos, apenas era retratado a vida dessas pessoas. Um homem desempregado, uma vendedora de marmita, mas de uma forma até luxuosa e com brilho. Assim como em Por Amor, de Manuel Carlos, a protagonista é uma mulher independente que mora em um bairro nobre do mesmo Rio de Janeiro, tudo retratado de uma forma luxuosa e com brilho também. Repetindo, é importante que os criadores de novelas busquem equilibrar a representação de diferentes realidades e perspectivas, e que se esclareça de uma vez por todas que as obras ditas populares não são sinônimo de obras de conteúdo raso, sem primor e refinamento narrativos, como se o povo não fosse capaz de absorver coisas boas, tanto como entretenimento quanto como educação.